Rádio Cristal disponibiliza, nesta manhã de quarta-feira, espaço para os acadêmicos do curso de Direito, sexto nível, do campus da UPF de Soledade, da disciplina de Direito Processual Penal, para um trabalho social solicitado pela professora da disciplina Linara da Silva e que trata sobre vários assuntos. Estão aqui no estúdio da Cristal os acadêmicos Alexander Nunes Santos, Lucas Poleto Dallagnol, Robson Valendorf Coleraus, Marconi Abramovics, Matheus Dallagnol de Camargo, Wesley Andrioli de Paris, Nathan Schaefer Portela, Maurício Rubim Parisotto e também faz parte do grupo o Luiz Otávio de Pelegrin. Alunos que irão fazer alguns questionamentos para o nosso convidado especial do programa, o juiz de direito da comarca de Soledade, José Pedro Guimarães, a qual nós agradecemos pela presença na Rádio Cristal e por atender o convite dos alunos, os acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, curso de Direito, sexto nível. Mas primeiro nós queremos falar com o Robson Valendorf Coleraus sobre o tema proposto, a constitucionalidade do artigo 385 do Código de Processo Penal, a sua finalidade e as explanações em relação a este tema que também terá certamente interesse da comunidade. Robson, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Primeiramente, então, gostaríamos de agradecer a participação do Dr. José Pedro Guimarães, então, e agradecer também ao espaço cedido pelo Paulinho, né, que atendeu o nosso pedido. Muito obrigado, Paulinho. Então, o nosso trabalho proposto pela professora, ele é um trabalho de cunho social, que tem o objetivo, então, levar a conhecimento da comunidade questões relativas ao processo penal. O objetivo do nosso processo, nosso projeto, então, ele é uma análise do artigo 385. Então, o Nathan, então, vai participar com nós. Então. Nathan Schaefer Portela também faz parte e faz algumas explanações em relação a esse trabalho, a constitucionalidade do artigo 385. Bom dia, Nathan. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulinho. Também gostaria de agradecer a presença do nosso excelentíssimo juiz de direito, Dr. José Pedro Guimarães. Então, existe na doutrina um forte questionamento a respeito da constitucionalidade do artigo 385 do Código de Processo Penal, à luz do artigo 5º e artigo 129, ambos da Constituição Federal. Apesar de se tratar de questão polêmica na doutrina, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser possível a prolação de sentença condenatória, ainda que haja pedido de absolvição formado pelo Ministério Público, a teor do artigo 385 do Código de Processo Penal. Então, dispõe o artigo 385 que, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Agora teremos também a participação do acadêmico Maurício Rubim Parisotto, que também faz as suas considerações em relação a esse tema. Bom dia. Bom dia, doutor José Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal. Para resumir um pouco para o pessoal de casa, simplificar, sempre que ocorre um crime, uma ação pública, o Estado personifica o seu poder de acusação na figura do promotor público. O promotor público é quem, em via de regra, deve pedir pela condenação do réu. E o réu, a parte contrária, pede a sua defesa através de advogado nomeado ou defensor público. O nosso questionamento do trabalho é o seguinte: pode o juiz decidir pela condenação, mesmo quando o Ministério Público, que tem a tutela, que tem o poder de acusação, e a parte que pede absolvição, entrarem em um acordo e os dois decidirem que o acusado deve ser absolvido, né? Visto que esse artigo, o 385 do CPP, ele foi criado sob a égide da Constituição de 1937, que sem dúvida era uma Constituição mais inquisitiva do que a nossa atual, que foi de 88, que sem dúvida melhorou bastante quanto ao réu, quanto à proteção do acusado. Ok, Maurício Rubim Parisotto, antes dos questionamentos, nós gostaríamos de algumas considerações do juiz de direito, José Pedro Guimarães, acerca deste assunto, a constitucionalidade do artigo 385 do Código de Processo Penal. José Pedro, obrigado por atender o convite dos acadêmicos. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Bom dia especial aos nossos acadêmicos, né? Todos jovens, né? Envolvidos aí com a questão do direito, né? Bom, o tema é essencialmente polêmico, né? E, naturalmente,
nós precisaríamos de muito, muito mais tempo para que pudéssemos elaborar alguns conceitos básicos, né, no que tange a incidência normativa desse artigo 385. Eu vou esforçar-me para ser bem breve, né, Paulinho, como só acontecer aqui no espaço que infelizmente tu tens delimitado. Bom, a questão da aplicação da lei, em especial a lei penal, ela naturalmente ela não pode ser divorciada do atual contexto histórico social. Por isso que nós tínhamos, até 88, até a possibilidade do magistrado iniciar a ação penal e depois julgar o acusado. E nós estamos construindo um sistema processual penal, portanto, persecutório, aos poucos, para que nós tenhamos, né, implementado aquilo que hoje a academia, né, as faculdades e a doutrina já debate, que nós tenhamos concretamente assegurado o princípio acusatório na sua concepção dogmática essencial. Ou seja, que nós tenhamos bem separados os papéis: acusação, defesa e julgamento. Em 3 figuras, né? Promotor, falando em ação penal pública, né? Incondicionada. Promotor, representando o Ministério Público, que representa a sociedade, o advogado, no papel de defensor, e o juiz, o julgador, para que então tenha ou não a aplicação justa, democrática da lei penal. Hoje, a atual concepção da interpretação constitucional dos princípios e garantias individuais, a meu ver, não assegura a inconstitucionalidade do 385. O Supremo Tribunal Federal agora mesmo nos deu um exemplo, né, interpretando a lei penal, a Constituição, num dispositivo de caráter essencialmente penal, restritivo da liberdade de ir e vir de um senador, permitiu a restrição à sua liberdade. E o que eu quero dizer com isso? É que a sociedade ainda vê o judiciário, na figura do juiz, o principal protagonista da aplicação da lei penal. De modo que, nesse contexto histórico e social, esse pensamento social médio, é que o judiciário tem que aplicar a lei e a interpretar, sob pena que nós tenhamos um divórcio entre a aplicação da lei e a vontade média, social, que vai, de certo modo, criar um cisma na legitimidade do Poder Judiciário. É nessa linha que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e a Corte, que deve uniformizar todo o direito nacional, tem decidido. Então, a questão de o juiz decidindo contrariamente ao posicionamento promotor e, evidentemente, fundamentando o seu ponto de vista condenatório, a sua decisão condenatória em provas concretas que foram coligidas nos autos, chegue a um veredito de condenação quando o representante do Ministério Público e, de conseguinte, de toda a sociedade, tinha um entendimento diverso. A meu ver, no atual contexto, isso ainda é possível. O contexto histórico, né, de que nós não temos ainda, na legislação infraconstitucional, um sistema acusatório típico, né, e sim mitigado. Papéis distintos na acusação e defesa e julgamento, mas sem excluir ainda ou tornar o julgador, vamos dizer assim, subordinado ao posicionamento ministerial.
no que tange a acusação. Então isso ainda não é possível, ainda não existe, a meu ponto de vista, espaço normativo para que nós tenhamos essa interpretação. Então, hoje, resumindo, pela aplicação do 385, que deve ser feita no contexto sistêmico das normas e garantias individuais, permite que o julgador possa, reconhecida nos autos a existência da culpa, ou seja, elementos concretos definindo que aquela pessoa que está sendo acusada realmente praticou um ilícito, possa condenar, ainda que o promotor tenha entendimento distinto. Ok, Dr. José Pedro Guimarães, com essas colocações iniciais sobre esse tema que está sendo trabalhado, a constitucionalidade do artigo 385. Nós passamos agora aos questionamentos dos acadêmicos. Inicialmente, o Alexander Nunes Santos é quem faz o seu questionamento, então, para o juiz de direito José Pedro Guimarães. Bom dia, Alexander. Bom dia, doutor, bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal. Sabe-se que o MP é quem possui a legitimidade para acusar o indivíduo pela prática de um crime e também para requerer a condenação final do processo. Tendo o representante do MP como promotor de justiça, se convence da inocência do acusado e pede ao juiz a sua absolvição, isso não equivale a uma não acusação? E se diante desta não acusação o Estado, o juiz, não teria a obrigatoriedade de acolher o pedido do MP e absolver o réu, posto que não estaria mais diante de uma acusação formal? A questão, ela de certo modo já implica naquilo que eu já respondi, né? Hoje, o pensamento médio social, a meu ver, e também jurídico, né, é de que ao judiciário cabe o protagonismo da aplicação da lei penal, inclusive no reconhecimento da culpa. Nós estamos evoluindo nesse aspecto. Por exemplo, o direito que nós chamamos da common law, né, que é o direito anglo-saxão, Estados Unidos, Europa, principalmente a Inglaterra, eles, por uma questão de administração da justiça, já reconhecem mais poderes ao representante do Ministério Público, no que tange a definição e o protagonismo da aplicação da lei penal. Esse Instituto da Colaboração Premiada, ou que está popularmente conhecido como delação premiada, vem ao encontro desta construção do papel institucional e jurídico do Ministério Público, a consolidação desse papel. E isso, com certeza, vai chegar a um ponto em que nós vamos ter a mitigação total do princípio da obrigatoriedade da lei penal, e reservando ao Ministério Público um papel mais atuante, no sentido de que possa deliberar institucionalmente, óbvio, como que a sociedade quer que seja punido aquele que eventualmente se envolveu num ilícito penal. Um exemplo, nos Estados Unidos nós temos um papel do Ministério Público que pode, às vezes, fazer um sopesamento um exemplo prático, tem um acusado de 3 delitos. Para que nós tenhamos a aplicação da lei penal mais rápida e, portanto, mitigando um pouco o princípio da ampla defesa, no direito americano é possível que o promotor faça uma negociação com a defesa e o acusado para que, por exemplo, seja reconhecido o crime A em detrimento da não acusação do crime B e C, dentro de uma ordem de gravidade e interesse social na punição e na formação da culpa imediata, que hoje, Paulinho, todos sabem, os acadêmicos também, a justiça está sobrecarregada. Nós estamos construindo, viemos em 95, fizemos uma reforma do sistema penal, permitindo que nos delitos de menor potencial ofensivo, né, fosse possível a transação penal, que é um instituto que mitiga o princípio da obrigatoriedade, permitindo que o acusado faça um acordo com o Ministério Público para que não responda o processo. Foi criada a suspensão condicional do processo nos delitos de médio potencial ofensivo, que o acusado se propõe a comparecer em juízo e outras condições para que não seja processado, esvaziando um pouco
o Poder Judiciário para que, então, nos delitos graves, possa processar e julgar a seu tempo o acusado. E nós estamos evoluindo. Agora, com a delação premiada, nós estamos permitindo que haja uma negociação entre o acusado e o representante da acusação para que nós possamos atenuar a investigação do fato, que é sempre morosa, em detrimento da segurança e aplicação da lei penal de forma mais rápida, com a elucidação dos crimes. Então, essa evolução vai chegar ao que a academia, o que a doutrina e que os acadêmicos estão discutindo, dessa total autonomia entre os atores da persecução penal. Mas hoje, ainda hoje, nós temos ainda o protagonismo do judiciário como aplicador da lei penal e, portanto, não há, segundo esse pensamento médio, porque nós não podemos aplicar a lei sem que nós tenhamos culturalmente uma sociedade preparada para aquela interpretação da lei. Então, isso tem que ser aos poucos. Aos poucos a sociedade vai reconhecendo a importância de ter um Ministério Público independente e autônomo, um judiciário independente e autônomo, e a defesa também fazendo seu papel para que ninguém seja condenado injustamente. Mas hoje, a meu ver, não há nenhuma antinomia jurídica com a adoção desses procedimentos que estão sendo feitos, né, no sentido de que porque, na verdade, a acusação, o que é? O promotor de justiça encaminha ao juiz um fato tido como delituoso. Esse fato, o acusado se defende. Aplicar a lei, né, a esse fato é tarefa jurisdicional. Então, em tese, não teria nenhum, assim, vamos dizer assim, nenhuma antinomia, nenhuma contradição aí desse papel do juiz que aplica a lei sem observar ou sem dar a necessária vinculação ao entendimento ministerial. O que nós, como o direito penal implica em restringir o direito de ir e vir, é natural que isso desperte uma certa, vamos dizer assim, um certo dissenso, né, normativo. Porque a sociedade, no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal de 88, dispôs que privativamente cabe ao Ministério Público fazer e definir o que nós chamamos opinio delicti, né? Ou seja, fazer a acusação daquilo que o MP entende que é relevante do ponto de vista penal. E o juiz cabe aplicar. Então, aplicar a lei e julgar. No modelo atual, o promotor ainda não tem, vamos dizer assim, essa total autonomia, né? Eu, pessoalmente, Paulinho, entendo que a persecução penal ela deve guardar relação com a democracia, com o princípio democrático. E eu acho que nós deveríamos evoluir, até para desafogar o Poder Judiciário, para uma total autonomia do Ministério Público, como tem no direito americano, no direito anglo-saxão, que é da Common Law, né? 11 horas e 38 minutos, nós temos mais 13 minutos, doutor José Pedro, para os questionamentos dos nossos acadêmicos aqui, porque depois eu gostaria de entrar em outro assunto com o juiz de direito. Pergunta do Lucas Poleto Dallagnol. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutor José Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Doutor, na sua opinião, o artigo 385 do Código de Processo Penal não viola o sistema abraçado pela Constituição de 88, na medida em que permite que o juiz também exerça o papel de acusador no processo? Não necessariamente, Lucas, porque a interpretação que nós temos que fazer das normas constitucionais é aquela que, como eu dizia antes, né, aquela que é consentânea ao pensamento médio social. E esse protagonismo do Poder Judiciário, de certa forma, no sentido de definir, né, a aplicação da lei penal, ela ainda é mitigada
por uma interpretação que está se fazendo, né? Que nós não temos um princípio acusatório típico, ou seja, como eu já dizia antes, com total autonomia dos atores, né? Da pressão penal. Então, hoje, ainda eu diria que esse papel do judiciário ainda tem espaço constitucional, tem conformidade constitucional, muito embora nós tenhamos aí o Ministério Público como órgão privativo para o desencadeamento da ação penal, né? O juiz ainda, porque a sociedade identifica muito a figura do Poder Judiciário como principal responsável pela aplicação da lei penal. Veja bem, o caso agora da Operação Lava Jato, né? A notoriedade que tem se dado, né, a meu ver, não necessariamente de forma correta, é para o juiz Sérgio Moro, que tem aplicado a lei. E não obstante, nós temos um papel dos procuradores da República, da Polícia Federal, que também estão fazendo um trabalho institucional de excelência, né? Mas a sociedade ainda exige muito, identifica muito no juiz a figura vamos dizer assim, do responsável, né, pela aplicação da lei penal, quando nós vamos ter que evoluir, até uma questão, o sistema está sobrecarregado, o poder judiciário, Paulinho, eu sei que é um tema para jamais desbordando a questão de política criminal, mas o poder judiciário hoje não tem como punir todos. Como a Polícia Civil, que muitos criticam, não tem como investigar todos os delitos. Não existe estrutura que investigue. Nós temos que criar caminhos e mecanismos legais, tanto para a Polícia Civil, como o Ministério Público, que integram os aparelhos de acusação do Estado, para que nós possamos, vamos dizer assim, antecipar fases. Possamos facilitar a elucidação dos crimes sem que o Estado assegure o moroso processo da ampla defesa, que às vezes tu fica anos e anos investigando, porque tem que reconhecer garantias individuais. Quando, se tivéssemos possibilidade de fazer essa negociação, né, com o acusado, a gente pudesse ter a aplicação imediata da lei, embora renunciando, às vezes, algumas questões de ordem legal. É claro que isso depende do nosso nível institucional. Veja bem, nós temos que ter um Ministério Público autônomo para que nós tenhamos essa possibilidade de plena autonomia na acusação, mas vamos ter que ter muitos mecanismos de autocontrole para não possibilitar que o poder econômico prevaleça. E nós tenhamos oficializado, ou pelo menos dado uma abertura para que a corrupção possa emergir, né, nesse processo. Nós temos também mais uma pergunta do acadêmico Marconi Abramovics. Bom dia, Marconi. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Bom dia, doutor José Pedro. A minha pergunta é a seguinte: o senhor concorda com doutrinadores como os professores Auri Lopes Júnior e Paulo Rangel quando afirmam que a Constituição Federal de 1988, ao adotar o sistema acusatório, não recepcionou o artigo 385 do Código do Processo Penal? Eu, com a devida vênia, né, devido respeito, obviamente, são doutrinadores os citados, né, de nome nacional, mas a Constituição ela permite ainda uma interpretação sistêmica, né, e claro, dando sempre um viés histórico e social. A interpretação da Constituição ela vai evoluir de acordo com o pensamento social médio. Às vezes nós temos recaídas institucionais, avanços, retrocessos, mas isso é normal no processo cultural das sociedades civilizadas. Então, a Constituição ela não garantiu ainda a plenitude do sistema acusatório. Nós temos vários mecanismos que possibilitam interpretar na própria Constituição que, ao lado da acusação formal pelo Ministério Público, a definição da aplicação da lei penal e a sua extensão são prerrogativas
do Poder Judiciário. Mais uma pergunta para o juiz de direito José Pedro Guimarães. Obrigado pela presença nesse trabalho dos alunos do curso de Direito nível 6, disciplina Direito Processual Penal. Matheus Dallagnol de Camargo, bom dia, sua pergunta. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Bom dia, doutor José Pedro. Uma pergunta, doutor. Se o representante do Ministério Público não decidir denunciar, não acusar um determinado sujeito que cometeu um crime, um furto, por exemplo, poderia o juiz condená-lo de ofício sem a prévia invocação feita pelo Ministério Público? Bom, nós precisamos, hoje, em qualquer julgamento, nós temos que ter uma acusação formal. Para que nós chamamos a formação da culpa, reconhecimento da culpa, para que seja legitimada a restrição do direito de ir e vir. Estamos numa democracia em que todos é garantido. Até prova em contrário, todos são presumidos inocentes, com um dispositivo constitucional expresso, no artigo 5º e 57. Então, essa acusação formal ela tem que existir e não pode ser mais do juiz. O artigo 28 do CPP, assegura que se o juiz não... Se o promotor pede o arquivamento do inquérito policial, o juiz discorda, a decisão tem que ser sempre da instituição MP, num sentido ou outro. Se o Procurador-Geral do Ministério Público reconhecer que é caso de arquivamento, que não há elementos que definam o que nós chamamos justa causa para a ação penal, o Judiciário tem que acatar. Agora, uma vez desencadeada a ação penal, produzida a prova, a aplicação da lei penal já independe da vontade ministerial. Muito embora nós temos que reconhecer a relevância, né, de um pedido de absolvição do Ministério Público. Mas ao Judiciário ainda é reservado, que evidentemente vai sujeitar essa decisão condenatória do juiz, vai ensejar um debate, né, sobre a sua justiça. E não obstante a análise feita pelo Ministério Público, uma análise respeitável, no caso, da absolvição. Mas só para resumir, né, não há ainda, a meu ver, né, um dissenso aí normativo, algo assim que seja incompatível normativamente, né, com a Constituição Federal, do ponto de vista material, essa atuação, vamos dizer assim, quase que soberana do Poder Judiciário na aplicação da lei penal. 11h47, 18 graus a temperatura, é o programa Temática que você acompanha pela Rádio Cristal. Temos mais 5 minutos, mais 2 perguntas. A próxima do Wesley Andrioli de Paris, a pergunta para o juiz de direito José Pedro Guimarães. Bom dia, Wesley. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal, ao doutor José Pedro. Então, por analogia, o pedido de absolvição realizado pelo MP não equivale ao não exercício da prestação acusatória. Isto é, o MP, ao pedir absolvição, não estaria abrindo mão de não proceder contra o réu? A absolvição, o pedido de absolvição ministerial, nós temos que reconhecê-lo como o quê? Como a vontade social alicerçada ou manifestada, resumida na atuação ministerial. E isto, numa visão democrática, de forma ampla, do processo penal, teria que ter, então, um acolhimento judicial, né, porque seria, vamos dizer assim, formalmente expressada a falta de justa causa nesse caso. Mas, como eu já dizia antes, nós e o Supremo Tribunal Federal, o STJ, interpretando o direito constitucional e o direito infraconstitucional, ainda reconhecem legitimidade jurídica, normativa e institucional a esse protagonismo judiciário. A sociedade é que vai, aos poucos e culturalmente, sendo preparada para ter a figura do juiz como o guardião absoluto das garantias individuais. E não necessariamente também vendo no juiz a figura do acusador e e também uma visão assim popular
o carcereiro seja o responsável pela punição. E portanto, quando nós tivermos culturalmente esse respaldo social, eu não tenho dúvida que a Constituição será interpretada nesse sentido de total autonomia entre os agentes que protagonizam o sistema persecutório brasileiro. Mas hoje, volto a frisar, não há ainda esse espaço, tanto do ponto de vista jurisprudencial, como também social, cultural. A questão é sociocultural ainda, para que nós decidamos desse jeito. Doutor José Pedro, uma última pergunta, porque muitas pessoas acabam confundindo o Ministério Público como um integrante do Poder Judiciário, e isto não é. A relação, como é feita, do Poder Judiciário com o Ministério Público, dá para explicar as diferenças entre o Poder Judiciário e o Ministério Público? Nós, por exemplo, na Itália, nós temos o Ministério Público como integrante do Poder Judiciário. No Brasil, nós temos um órgão, é uma instituição autônoma que está ao lado dos três poderes, ao lado do Estado, na sua divisão de poderes, com total autonomia para representar a sociedade, ainda que contra o próprio Estado institucionalizado. Então, o MP não integra o Poder Judiciário, como não integra o Executivo e nem o Legislativo. Mas tem atribuições como se poder de Estado fossem. Por quê? Porque essa sintetização, para ser claro, da vontade social, através de um órgão definido, ela necessariamente precisa de que seja feita, do ponto de vista normativo, com total autonomia, para que nós não tenhamos dependência e nem interesses corporativos e nem econômicos que possam sobrepor. Então, é preciso que as pessoas saibam, o promotor ele é tão ou quão autônomo como os integrantes do Poder Judiciário. E isso é necessário. Por isso que essa evolução que a academia, a doutrina, as faculdades, os acadêmicos querem, de autonomia institucional do Ministério Público, ela está sendo feita aos poucos no que tange a aplicação da lei penal, a administração da lei penal, para que nós tenhamos instrumentos que assegurem que não ocorra influências do poder econômico na definição da aplicação da lei penal. Eu acho que isso aos poucos vai chegar a essa conclusão. Ok, juiz de direito da comarca de Soledade, José Pedro Guimarães, participando deste bate-papo com os acadêmicos do campus da UPF de Soledade, 6º nível do curso de Direito, da disciplina de Direito Processual Penal. Participaram, então, os acadêmicos Alexander Nunes Santos, Lucas Poleto Dallagnol, Robson Valendorf Coleraus, Marconi Abramovics, Matheus Dallagnol de Camargo, Wesley Andrioli de Paris, Natan Schaeffer Portela, Maurício Rubim Parisotto, Luiz Otávio de Pelegrim e o Cristiano, que também é acadêmico da disciplina e que estiveram realizando esse trabalho em relação à constitucionalidade do artigo 385 do Código de Processo Penal. Obrigado pela presença, pelo espaço da Rádio Cristal. Esse material será entregue posteriormente para a professora Linara Silva, que coordena esse trabalho.